Pronto, foi iniciado. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Informo que a audiência está sendo gravada. Meu nome é Rodrigo, eu sou procurador do trabalho, lotado atualmente no município de Lusiânia, na PTM de Lusiânia, em Goiás. E atualmente eu sou o coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, a CONALES. E nós temos no âmbito da CONALES, no âmbito aqui também da PTM, um procedimento promocional no qual nós realizamos esta audiência de hoje, que trata da condição dos peões da atividade profissional de peão de rodeio no estado de Goiás. Nós hoje convidamos para essa audiência coletiva representantes dos municípios, representantes dos sindicatos, a FAEG, a Federação dos Sindicatos, representantes também da Associação dos Municípios, e representantes das entidades promotoras, além do senhor Washington, que é o presidente da Associação e do Sindicato dos Peões. O objetivo hoje não é um objetivo, essa audiência não tem nenhum objetivo investigatório, então nós não estamos aqui tratando de nenhum caso específico, de nenhuma investigação específica, de nenhuma situação irregular específica. Ela realmente ela é para tratar de um assunto geral e abordar vários aspectos dela. Então, pode ser que no futuro, obviamente, com consciência de fatos que venham a ocorrer ao longo dessa temporada de rodeios, sejam abertos inquéritos, sejam feitas investigações. Mas o objetivo de hoje não é investigatório, é realmente uma exposição e um debate posterior. Nós pedimos que todos mantenham os microfones desligados e caso desejem falar, por favor, acionem o mecanismo da mãozinha do chat, da mãozinha do Microsoft Teams. Se não conseguirem, podem escrever no chat do Microsoft Teams que deseja a palavra. Eu peço ao Vitor que anote as pessoas, para que a gente não perca ao final. Vou fazer agora uma breve exposição, seguindo um roteiro que eu elaborei para mim mesmo hoje, só para não me perder. E depois eu vou abrir a palavra para os senhores também, porque acho que é importante a gente discutir esse assunto em conjunto, certo? Tudo bem, vamos lá. Acabei de compartilhar aqui na tela o roteiro. Ok, muito bem. Então vamos lá, é o que nós estamos tratando aqui da atividade de peão de rodeio, que tem. Vou ser breve, tá? Não vou ser muito prolixo, não, até porque o senhor já tem bastante conhecimento, mas eu acho que é importante a gente reforçar algumas situações específicas aqui e algumas normas também. Temos duas leis que pautam hoje a atividade dos peões de rodeio e dos profissionais que se ativam também nessa atividade, a Lei 10.220, que institui as normas gerais. Eu destaco aqui o artigo 2º, tá? É importante que ela mencione um contrato celebrado entre a entidade promotora e o peão, ele tem que ser obrigatoriamente por escrito. Aqui traz as condições dele, tá? Não vou ler tudo, mas traz um prazo de vigência, traz um modo de remuneração e traz cláusula de penalidades para causa de descumprimento. Traz também que é obrigatória a contratação de seguros de vida e de invalidez, no valor mínimo de R$ 100.000. E que essa apólice aqui também fala no parágrafo 3º que ela deve compreender ressarcimento de despesas médicas necessárias. A Lei 10.519, do ano de 2002, essa lei de 2001, a Lei 10.519 de 2002, é uma lei que não trata especificamente do trabalho e da atividade do peão, como essa lei anterior, mas ela trata especificamente da defesa sanitária animal, das condições no trato dos animais. Mas ela também traz disposições a respeito do trabalho do peão. Aqui traz uma definição no artigo 1º, do que seriam os rodeios de animais. O artigo 2º diz que se aplicam as regras de defesa sanitária. E aqui o artigo 3º traz o que nos interessa. É importante ter a infraestrutura completa para atendimento médico, com ambulância e presença de clínico no rodeio. Isso quem tem a atribuição de providenciar de acordo com a lei é a entidade promotora. Além disso, as arenas têm que ter material resistente, com piso de areia, ou material acolchoador para o amortecimento de quedas. Tá? Os outros incisos dizem respeito à condição dos animais. E o que eu acho interessante também é que a lei, com muita razão e com muita necessidade, trouxe regras que tratam da proteção dos animais. Vejam aqui, que o artigo 4º fala que os apetrechos não podem causar injúrias nos animais. O parágrafo 1º do artigo 4º diz que o material tem que garantir o conforto, cintas, cilhas e barrigueiras. Então, existe toda uma preocupação com a situação do animal e
essa preocupação aqui é totalmente válida, obviamente nos traz o seguinte pensamento, de que a preocupação da situação do peão, do ser humano que trabalha com isso, também tem que ser considerada, né? Talvez até mais considerada. Não vou dizer mais ou menos considerada, obviamente, porque os dois são direitos garantidos, tanto o direito do trabalho do peão, quanto a vedação de maus tratos dos animais. Mas é importante a gente ter isso em mente, tá? Que a gente está trabalhando com seres humanos. O artigo 5º traz uma regra muito importante para os municípios, que fala que essa entidade promotora, aqui, na verdade, para os estados, que essa entidade promotora precisa comunicar a realização das provas ao órgão estadual com antecedência mínima de 30 dias, comprovando estar apta a promover o rodeio segundo as normas legais, tá? Então, é importante que isso seja comunicado ao estado e imagino que o município também tenha que fiscalizar se houve esse tipo de comprovação de que esse rodeio está sendo realizado segundo as normas legais. Quando fala segundo as normas legais, a gente inclui, obviamente, todas as normas relacionadas ao trabalho do peão. O artigo 6º coloca outras categorias que não tinham sido contempladas antes, como os madrinheiros, salva-vidas, domadores, porteiros, juízes e locutores, que também precisam ter seguro de vida e invalidez permanente. No caso de locutores, juízes, eles não têm um risco tão grande, mas aqui a lei também fala que eles precisam ter essa cobertura. Muito bem, então o que eu quero destacar, tá? Essa atividade, ela é uma relação de trabalho. Todos conseguem... aparece direito na tela esse documento, Vitor, Regiane? Ok, né? Positivo. Muito bem. Essa atividade é uma relação de trabalho, tal como a própria lei já caracterizou, que é uma relação de trabalho, é um contrato de trabalho especial, porque ele tem uma natureza própria, ele tem um prazo diferente, ele tem regras que previamente já são determinadas pela lei, então é uma relação de trabalho. Isso também já está reconhecido. Eu peguei uma decisão aqui do TRT 18, explicando que o peão de rodeio é equiparado a um atleta profissional e tem um status típico de relação de trabalho com direitos e deveres específicos, tá? Isso traz a competência da Justiça do Trabalho. Eu trago aqui embaixo a decisão, acho que é a decisão grande do TST de 2017, que explica que como sendo uma relação de trabalho, existe competência da Justiça do Trabalho, ainda que não seja uma relação de emprego, por conta do artigo 114, que diz que toda relação de trabalho é competência da Justiça do Trabalho. Essa competência da Justiça do Trabalho, então, traz também traz na esteira a atribuição do Ministério Público do Trabalho, que tem a sua atribuição pautada, em regra, na competência da Justiça do Trabalho. Então, nós temos aqui que existe uma relação de trabalho, que existe a competência da Justiça do Trabalho e a atribuição do Ministério Público do Trabalho para a apuração de fatos e investigações necessárias. Muito bem. Vitor, se tiver gente no lobby, pode ir aceitando também, tá? Tá bom. Bom, agora com relação a cada um dos atores envolvidos aqui, nós temos a entidade promotora, tá? Eu considerei apenas 3 entidades promotoras, sindicato rural e o município. Caso pode ser que exista, tá? Não tenho certeza, algum outro tipo de entidade ou alguma empresa que também faça uma contratação dos peões ou que contrate entidades promotoras. Pode ser que tenha mais alguma outra pessoa jurídica ou pessoa física aí no meio dessa cadeia, tá? Mas eu vou considerar essas 3 aqui, começando pela entidade promotora. Infelizmente não temos ninguém aqui de entidade promotora, mas eles obviamente têm a responsabilidade direta por esse contrato de trabalho. Isso é bem óbvio, isso decorre da lei. E eles têm responsabilidade também direta, como eu coloco aí, pela remuneração, por todas as verbas remuneratórias, também pelas questões de saúde e segurança do peão. Então, a entidade promotora é, obviamente, quem tem a responsabilidade direta disso, e eu queria que tivesse aqui entidades promotoras nos escutassem, porque realmente tudo que a gente fala aqui depende muito das entidades promotoras em primeira mão, né? Muito bem. Sindicato Rural. Eu peço que alguém desligue o microfone. Está tendo microfonia? Por favor. Bom, sindicato rural, eu vou explicar aqui que ele também tem uma responsabilidade direta, uma responsabilidade solidária. Solidária significa que ela é concomitante, ela não é uma responsabilidade que é partilhada, qualquer um dos dois pode ser acionado e todos os dois têm responsabilidade, no caso, tanto o sindicato quanto a entidade promotora. Pela questão de saúde e segurança do peão, tá? Então, a gente vai tratar aqui de questões de saúde e segurança. Pela saúde e segurança, o sindicato rural que contrata, tá? O sindicato rural que está envolvido, se não tivesse sido contratado direto do município, se o sindicato rural tiver contratado, ele tem a responsabilidade direta pela saúde e segurança. Isso decorre da Lei 6.019, que fala de contrato temporário e também de prestação de serviços, tá? Aqui a parte que fala de prestação de serviços define a empresa tomadora e a empresa contratante,
a empresa tomadora, a empresa que oferece, a contratante é que se beneficia do serviço. A contratante tem que celebrar um contrato e aqui explica que, como eu destaco, a empresa contratante, quem se beneficia do trabalho, precisa garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. Aqui fala quando o trabalho for realizado em suas dependências ou um local previamente convencionado em contrato. Aqui a gente também não tem muita discussão, porque, obviamente, é um local previamente convencionado em contrato. Por que que a lei coloca isso? Qual é o objetivo disso? É, porque o local previamente convencionado, ele é de planejamento prévio. Quando existe um lugar dentro da própria empresa tomadora, que a empresa tomadora já conhece o seu meio ambiente de trabalho, ela já conhece ali os riscos físicos, biológicos, químicos e mentais que afetam aquela atividade. E também ela tem a obrigação de saber esses mesmos riscos em um local específico que vai ser determinado. Então, agora eu trago isso para a questão do peão de rodeio. Na arena do rodeio, o local já é conhecido, a sua estrutura já é previamente conhecida, então é necessário que haja um planejamento com relação ao enfrentamento de todos esses riscos, físicos, químicos, biológicos e mentais, especialmente físicos, como estamos tratando da atividade de peão de rodeio. E essa atividade, essa responsabilidade solidária, também já é reconhecida pela jurisprudência, pela doutrina, então isso não é uma questão de discussão, tá? Inclusive começa acima da nossa legislação nacional, ela começa na Convenção 55 da OIT. As normas internacionais já trazem essa responsabilidade solidária, perdão, responsabilidade solidária entre quem se beneficia de um serviço e quem presta aquele serviço pela garantia de todo o meio ambiente de trabalho. Certo. Então a gente ainda está tratando aqui do sindicato, e o sindicato, em regra, tá? Vou explicar porque em regra ele tem responsabilidade subsidiária pela remuneração. Subsidiária é aquela que não é direta, ela é indireta, ela só é acionada em caso de, de não cumprimento pela devedora principal. Então, a responsabilidade subsidiária é uma dívida mediata, não imediata. Essa responsabilidade subsidiária está no artigo 5º-A também, da lei que eu mencionei, 6.019, no parágrafo 5º, um pouco mais abaixo daquele outro que falava da saúde, fala que a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referente ao período, e também pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, isso em regra, tá? Eu vou explicar mais na frente por que pode haver também a responsabilidade direta do sindicato e por que é importante o sindicato ficar atento a isso. Município. As regras para o município são iguais, tá? Eu vou considerar aqui o município tanto contratando diretamente a entidade promotora de eventos, quanto o município também aqui sendo o organizador do evento, porque como organizador do evento ou lugar em que se realiza o evento, ele tem benefícios, ele atrai público, ele tem rendas por vendas de produtos, ele tem vantagens que os eventos se realizam na sua cidade e que tenha um público considerável aquele evento. O município tem uma responsabilidade direta, então, solidária também com a entidade promotora, pela saúde e segurança do peão, pelo mesmo fundamento que a gente coloca anteriormente pelo sindicato, pelo artigo 5º-A da Lei 6.019, e, em regra, também coloca em regra, uma responsabilidade subsidiária pela remuneração. Tá? No caso do município, a gente tem uma questão específica, como é um ente público, aplica-se a súmula 331 do TST, que foi alterada há pouco tempo por conta da decisão na ADC 16 do STF, que alterou a redação aí do artigo 5º, e acho que incluiu o artigo 6º, acho que o item 6, o item 5 e o item 6. Basicamente, só fez explicar que não é uma decorrência direta, mas decorre sim de falha na fiscalização do cumprimento. Então, é importante que o município atente-se para a fiscalização dessa prestação de serviço. O município precisa fiscalizar que essas obrigações legais foram cumpridas, porque ele pode sofrer subsidiariamente a responsabilidade por conta da remuneração. Essa responsabilidade subsidiária também há decisões do TRT 18, eu achei uma aqui. Muito bem. Por que eu falei em regra? Tá? Por que é importante os sindicatos e os municípios se atentarem? Primeiramente, como trata de uma prestação de serviço, e por isso que é importante a gente ter em mente que é uma relação de trabalho, é uma relação de trabalho, e como não é um trabalho com vínculo empregatício, ele é por um determinado período, existe uma prestação de serviço e as regras dela são a da Lei 6.019.
pode haver um reconhecimento direto do vínculo de trabalho com o sindicato rural e ou o município. E aí decorre que todas as obrigações que eu mencionei podem ser cobradas diretamente do município, porque o artigo 4º exige que exista uma capacidade econômica compatível com a execução do serviço por parte da prestadora de serviços. Então, o sindicato e o município que contratam uma entidade promotora de eventos não podem deixar de verificar que essa entidade promotora tem capacidade econômica, tá? Isso é muito importante. Como esse aspecto aqui talvez eu acho que já não tenha sido enfrentado pelos senhores, eu vou me debruçar um pouquinho mais sobre eles. Essa capacidade econômica, existe, como dizem mesmo, existe a capacidade estática, que é aquela reconhecida nos documentos constitutivos, no capital social. Isso é um indicativo. Uma sociedade que tenha um capital de R$ 1, R$ 2 constituído já é algo estranho. E, além disso, mas isso não basta. Mesmo ela tendo uma quantidade, um capital integralizado, um capital constituído razoável, isso é importante também que se veja a capacidade dinâmica, que é aquela de cumprir seus deveres e suas obrigações. Então, é importante que os entes que vão se envolver nisso também verifiquem essa capacidade econômica dinâmica, se é a saúde financeira daquela entidade promotora. A gente sabe que eu sei de pessoas jurídicas, em regra, em geral, mas imagino que isso também aconteça com entidades promotoras de atividade de peão de rodeio. Muitas podem ser feitas por laranjas, muitas podem não ter constituição formal, muitas podem ser notoriamente conhecidas, muitas podem ser notoriamente conhecidas como descumpridoras de seus deveres, e isso também é muito importante para o município e para o sindicato rural ficarem atentos à contratação de entidades promotoras idôneas, tá? Porque isso pode gerar uma responsabilidade direta do sindicato e do município. Um outro aspecto que também pode gerar uma responsabilidade direta é caso tenha uma fraude ao contrato de trabalho. A gente já tem decisões aí, eu busquei essa do TRT da 4ª Região, do Rio Grande do Sul, que se baseia no artigo 9º da CLT, que trata do princípio da primazia da realidade, que imputa como fraude qualquer ato que desvirtue a aplicação de direitos trabalhistas. E então, caso haja algum tipo de fraude, como eu até já mencionei na Constituição, ou algum tipo de fraude direto, até fraude com dolo mesmo, uma fraude do sindicato ou do município, já digo logo aqui, como já mencionei antes, não estou imputando isso a ninguém, tá? Estou trabalhando isso hipoteticamente, a gente está trabalhando aqui em teoria. Caso exista algum tipo de fraude, alguma conduta dolosa também, no sentido de algum desses agentes aí de fraudar os direitos trabalhistas, entram todos na responsabilidade direta e podem ser acionados diretamente. E, por último, a precarização do trabalho. Eu trouxe um acordo interessante aqui do TRT1, que explica que é importante que a administração, caso tenha ciência de reiterada violação de deveres trabalhistas, precise adotar medidas que impeçam a precarização do trabalho. Tá? E isso a gente bate muito em cima também em outros tipos de relações, outros tipos de atividades econômicas, principalmente na questão de trabalho escravo e na responsabilidade da cadeia produtiva. Essa questão de precarização do trabalho é muito importante, tá? Porque como a gente sabe que os peões de rodeio passam por situações complexas, e muitos são poucos que têm rendas consideráveis e que são autossuficientes, a maioria é hipossuficiente, e faz a atividade de peão de rodeio por qualquer remuneração, ou às vezes confiando numa remuneração posterior até, que não vem também, e em condições que não garantem a sua segurança. Condições que não garantem um atendimento rápido, que não garantam um acesso rápido a um estabelecimento de saúde em caso de algum acidente, tá? Então, precarização do trabalho também é extremamente importante que o sindicato e o município se preocupem com isso. Muito bem. O que a gente faz, tá? No Ministério Público do Trabalho, nós temos alguns termos de ajuste de conduta firmados. Eu sei, no âmbito da nossa regional, deve ter mais ou menos uns 20, talvez. Esses termos de ajuste de conduta, eles não exaurem as obrigações, tá? Que eu coloco ali. Eles trazem obrigações que são provavelmente decorrentes de alguma verificação de irregularidades pontuais por conta de investigações, por conta de inquéritos civis. Então, eles não trazem todas as obrigações legais e nem precisam, porque as obrigações legais continuam existindo independentemente das obrigações que são firmadas por acordo. Tá? O acordo é um complemento às obrigações legais. Ações civis públicas também, nós propomos, eu achei uma, numa busca que eu fiz ontem, esta ACP aqui de 2009, que foi proposta em face do município de Cesarina, uma ação direta em face do município, não teve outro réu. E a sentença foi condenatória nessas obrigações aí abaixo que eu destaco.
obrigações da lei, basicamente, contratar o seguro de vida, formalizar o contrato de trabalho, da lei de 2001. A outra obrigação é manter a infraestrutura de atendimento, da lei de 2002, que fala de ambulância e médico. E, além disso, o que é muito importante, que a gente tinha falado até agora, o descumprimento dessas obrigações ela pode gerar indenização de danos morais coletivos. Os danos morais coletivos são uma forma de reparação à sociedade por conta de atos ou omissões graves que infringem direitos fundamentais de trabalhadores. E eles são pautados geralmente a sua indenização por conta na gravidade da conduta, na repetição, no nível de resposta que o réu teve àquela agressão. Então, é possível também a condenação de danos morais coletivos. Nesse caso, também foi arbitrada uma multa em caso de descumprimento das obrigações. Uma multa era um valor considerável, não lembro agora, mas então essas obrigações, caso descumpridas, no caso a CP aqui em face especificamente do município de Cesarina, geram uma execução e podem gerar cobrança de multa, tá? Então é importante também os entes públicos, os municípios e os sindicatos aí se atentarem para evitar futuros problemas. Com relação a essa ação, tá, que fala aqui dessas obrigações, e as obrigações que estão na lei de 2001 e na lei de 2002, elas são obrigações mínimas. Aí a gente tem o patamar mínimo civilizatório. A gente tem regras mínimas, que são que essas leis trazem, mas em qualquer atividade humana, qualquer relação de trabalho, existe um dever de prevenção. O empregador ou quem se beneficia de uma atividade econômica precisa adotar ou precisa garantir que estão sendo adotadas todas as medidas tecnicamente possíveis para minimizar o risco da ocorrência do dano, ou seja, evitar que o dano aconteça, atacando ou prevenindo coletivamente ou individualmente aqueles riscos físico, químico, biológico e mental, e também minimizar consequências do dano caso ele ocorra. Então, existem mecanismos de prevenções, mas pode ser que o dano ocorra, apesar disso, e esse dano tem que ser minimizado, ele tem que ser atacado o quanto antes. E aqui eu também trago uma decisão do TRT2, TRT de São Paulo, decisão recente, de abril, repetindo isso. Eles têm várias, tá? Eu achei uma casualmente. Que diz aqui, destaquei que o empregador deve tomar todas as providências que estão ao seu alcance para evitar acidentes. Ele menciona a NR1, tá? Que é a primeira das normas regulamentadoras, que trata de normas gerais. Existem atualmente 36 normas regulamentadoras e elas trazem vários tipos de regras relacionadas à saúde e segurança do trabalho, e especificamente com relação a essa atividade de peão, é importante também que, caso exista algum outro tipo de risco físico, especialmente, que não esteja contemplado por aquelas obrigações das leis de 2001 e 2002, que isso seja também atentado pelo sindicato, agora eu digo pelo sindicato dos peões, o sindicato dos peões de rodeio precisa atentar para uma apuração, para um mapeamento desses riscos que existem e levar esse problema também para os entes contratantes, para o sindicato rural e para o município, tá? Porque aí, considerando especialmente que o local de trabalho, como nós já vimos antes, tá? O local em que vai acontecer o evento, ele é de responsabilidade de fiscalização do município também e do estado também, que precisa liberar o ambiente para aquela atividade, desde que cumprir todas as regras legais. É importante também que eles saibam do que é necessário para a infraestrutura. E com relação ao próprio peão de equipamentos de proteção, caso também seja identificado na necessidade de equipamentos de proteção individual, isso tem que ser levado à entidade promotora, em primeiro lugar, e depois também ao ente contratante. Muito bem, agora eu encerrei aqui, eu vou colocar só alguns problemas, tá, que eu já identifiquei ao longo desses anos aí nessa atividade de peão, e eu vou colocar isso também para uma discussão nossa. Primeiro, o que a gente identifica? Que não são sempre celebrados contratos de trabalho entre o peão e a entidade promotora. Quando eles são celebrados, muitas vezes não é entregue uma cópia desse contrato ao peão e da apólice de seguro, então ele não tem depois como acionar o seguro que ele tem direito e também não tem como acionar até o empregador dele, no caso a entidade promotora, caso ele ache que tem algum direito que não foi adimplido, tá? Então é importante que ele tenha uma cópia desse contrato de trabalho. A celebração de contrato entre o município ou o sindicato rural e a entidade promotora, nós vimos que é uma atividade de prestação de serviço, é um tipo de trabalho, e pela Lei 6.014 é necessário que haja um contrato
por escrito entre a entidade promotora e a entidade tomadora. Tá? É preciso que isso tenha esse contrato e algumas vezes não tem. A fiscalização do evento pelo município e pelo estado também, tá? Fiscalização do evento é importante, a gente precisa que o município bata bastante em cima, cobre todos os documentos, tanto os documentos formais, tanto aqueles documentos que eu já mencionei, que comprovam no papel as obrigações, quanto também materialmente que o evento seja realizado dentro das condições de segurança. Tá? O município precisa mandar algum fiscal, algum fiscal, acho que o nome é esse mesmo, para que verifique se aquele ambiente local de trabalho vai proporcionar tudo aquilo que é necessário que seja proporcionado. Os pagamentos ao peão também são problemas, muitos pagamentos não são feitos por conta daquela questão da entidade promotora que não paga e o peão, como precisa trabalhar em outros lugares, ele se muda com alguma frequência e não tem mais acesso àquela entidade promotora e esse pagamento vai ficando para trás e acaba sendo perdido. As condições de segurança da atividade, como eu já mencionei, e a assistência em caso de acidente é importante, muito importante assistência em caso de acidente por conta como eu mencionei, não só da prevenção de que aconteça o acidente, é importante ter ambulâncias, e é importante também que, caso tenha um acidente, que haja uma assistência, que tenha um médico no local, e que ele seja carregado na ambulância o quanto antes para um estabelecimento de saúde, se necessário. Precisa de um estabelecimento de saúde próximo, ou ao menos, caso o município não tenha, uma UPA ou uma UBS que tenha alguma condição de atender basicamente aquilo que ele necessite com urgência. Bom, eu vou encerrar aqui este compartilhamento de tela. E agora, tendo explicado isso, vejo que já chegaram mais pessoas. Senhor Renato, seja bem-vindo. E agora eu abro aí, quem quiser fazer alguma consideração, Sr. Washington, o senhor quer começar? Talvez tenha mais algum tipo de problema que eu não tenha trazido aqui. Sim, claro, se puder. Por favor. Todos estão me ouvindo bem aí? Sim. Ok. Primeiramente, queria cumprimentar a todos aí, né? Agradecer pela atenção aí dada a esse segmento, a essa categoria no estado de Goiás, né? E também aí com relação à fala do senhor, o senhor falou muito bem sobre essas questões, elencou vários assuntos importantes, né? E em detrimento ao promo, né, o procedimento que começou lá em 2019, né? E agora nós estamos retomando essa discussão, né? Então, já tinha uma conversa já com a doutora Rose e juntamente com a FAEG e também a Associação Goiana dos Municípios com o Sindicato Rural sobre essa questão, essa problemática, né, dos rodeios no estado de Goiás, não só no estado de Goiás, mas no Brasil, né? No estado de Goiás, porque nós somos o único sindicato de peão de rodeio atuante no país, né? Com carta sindical reconhecidamente, é o estado de Goiás, né? Então, por isso, tudo começou por aqui, começa por aqui, até mesmo o projeto de lei, a Lei 10.220 de 2001, proposto na época, lá, até o governador atual hoje, juntamente com o deputado federal Zé Marco, teve nessa discussão aí, da regulamentação dessa lei, eu tive presente na época, né? Era mais novinho, mas estive presente. Não obstante a isso, o que eu tenho a colocar, toda essa problemática que a gente tem enfrentado relacionada aos eventos de rodeio no estado de Goiás, né? Nós já temos dado um avanço quanto a muitas dessas questões, né? A gente precisa melhorar e tentar buscar uma solução, né? Para essa situação frente a quem organiza os eventos de rodeio. Primeiro, também quero cumprimentar todos os organizadores de rodeio do estado, seja as prefeituras, sindicatos rurais, a empresa promotora, porque, de fato, eles geram emprego, renda, né? E o pessoal gosta desse segmento, né? Do rodeio. Porém, nosso papel dentro do sindicato, de fato, é garantir a segurança, né, dos profissionais de rodeio, né? E dar a eles a garantia, né? Garantia jurídica, a segurança jurídica, tanto para os organizadores de rodeio quanto de rodeio. Então, por isso, essa discussão começou lá atrás, juntamente com a FAEG e com a GM, que são entidades, né, que podem contribuir, né, para melhor explanação do senhor, né, do senhor procurador, que tem todo o conhecimento dessas questões e tudo, né?
Então, nós acionamos aí como um acordo para tentar solucionar e convencionar algumas questões relacionadas a isso, né? Então, a gente apresentou alguma proposta e ficou naquela audiência em março, né, 26 de março, designada pelo senhor, doutor Rodrigo, para que nós possamos chegar numa conclusão, né, numa proposta a ser apresentada para os sindicatos rurais e para as prefeituras que realizam esses rodeios, frente a essas empresas terceiras, né? Esses campeonatos, essas empresas terceiras que são contratadas pelas sindicatos rurais, né? E as prefeituras, né? Então, o objetivo nosso aqui é de tentar criar uma proposta e desenvolver uma proposta que garanta a segurança jurídica, né? Tanto para esse organizador de rodeio também, que é o que está pagando a festa, quanto para o peão de rodeio, que está lá prestando seu serviço, né? E essa colocação que a gente já começou a ser trabalhada, a gente propôs, né? Propôs junto com a FAEG, a GM, né? Para que se puser, para que nos alvarás, né? Os alvarás, sobre a questão dos alvarás, que o senhor falou muito bem aí, os alvarás de liberação desses eventos, né? E que as negociações entre os organizadores de rodeio e as empresas, né, terceirizadas, sejam homologados em algum lugar, em alguma entidade, ou até mesmo dentro do sindicato mesmo, né, da categoria, para que possa ficar definida essa questão de responsabilização dos profissionais de rodeio. Porque o que a gente percebe com relação a essa questão é que quando chega lá na ponta, o peão chega a acidentar, ou vir a óbito, né, ou precisar de algum auxílio, nenhuma das partes, né, assume essa responsabilidade do profissional de rodeio, né? E sequer, que nem o senhor falou muito bem, existe o contrato, às vezes ele não assina o contrato, não existe recolhimento previdenciário, toda aquela questão, e ele chega até nós dentro do sindicato. E quando ele chega até nós dentro do sindicato, o que o sindicato tem que fazer? O sindicato tem que propor, de fato, né, uma ação em desfavor do evento, quem quer que seja, e chamar todos para um passivo de uma ação aí para que seja discutido quem que é responsável pela situação. Então, antes de acontecer, o que a gente está tentando propor aqui? Antes de acontecer o evento, né, esse acordo entre as empresas terceirizadas, né, e o organizador de rodeio, sobre essa questão de premiação, né, direito trabalhista, seguro, que fique acordado, homologado, né, dentro do sindicato, né, para que fique bem claro de quem vai ser a responsabilidade, quem é o responsável por esses profissionais, né? Sendo assim, o sindicato homologando esse acordo, né, nós vamos saber que de fato está sendo cumprido, e a gente vai lá de fato ver se de fato está sendo cumprido aquelas exigências, né, que foram aquele acordo que foram estipulado dentro do contrato que foi feito entre as partes. Né? Mas para isso acontecer, de fato, a gente precisa muito, muito mesmo da colaboração, né, da instituição, igual a FAEG, igual a AGM, que são entes representativos dos sindicatos e também entes representativos das prefeituras. Para quê? Para orientar o seu procurador do município, né, orientar, né, melhor sobre essa questão dos alvarás. Está contemplado isso no alvará do município, essa homologação desse acordo, né, na realização do rodeio em seu município. Então, essa seria uma das propostas aí que a gente traria aqui para discussão e para a gente conversar sobre essa questão, né? Outra questão é da publicidade. É importante, tanto a FAEG, né, quanto a AGM e tantas outras entidades daí, dar publicidade a essa situação relacionada aos contratos junto com as empresas terceiras, porque a gente vê uma dificuldade dessas empresas, né, terceiras, em se adequarem relacionado, porque de fato um prefeito, um presidente de sindicato rural, ele não entende às vezes de rodeio, então ele contrata uma empresa, ele contrata um
uma companhia para realizar o seu evento, e esses peões são, via de regra, convidados ali, né? E nem contratados ali, porque eles têm movido por um sonho de ganhar o prêmio, aquela situação toda, e às vezes acaba trazendo uma responsabilidade aí para o município, que o município às vezes desconhece, ok? E eu vou trazer a fala aí para a doutora Rosa, que ela levantou a mão, se tiver alguma colocação, doutora. Bom dia a todos. Desculpa, doutora Rosirene, antes da senhora começar, deixa eu só perguntar para o senhor Washington. Tem alguma convenção coletiva de trabalho em vigor, senhor Washington? Com algum sindicato rural? Não, senhor. Não tem. Não, né? Não tem nenhuma então convenção coletiva. Vou falar sobre isso também. Tá bom. Só por uma questão, doutor, cortando, doutor, só um minuto, se me permite. Por quê? Porque nosso sindicato, a nossa carta sindical saiu agora, em 2020, né? Então, por questão de legitimidade, nós não trabalhamos nada em conjunto nesse sentido. Até hoje, né? Tá bom. E a gente conta, o nosso sindicato não tem muita contribuição, recurso, nosso sindicato não dispõe de recurso, às vezes, para tanto desenvolver algumas ações do tipo, que a gente conta mesmo com o apoio aí desses entes maiores aí, igual a própria FAEG, a própria Associação Goiana dos Municípios e tantos os outros municípios aí, ok? Perfeito. Tá bom. Obrigado, senhora. Doutora Rosirene, pode falar. Bom dia a todos, em especial o senhor, doutor Rodrigo, que sempre faz essa intermediação com muita elegância, com muita propriedade e demonstra sempre conhecedor desse tipo dessa forma de relação, né? E que nós precisamos aprimorar e melhorar para que realmente seja uma festa, né? Mas, tal como nós já encontramos em outras oportunidades, aqui, nós da FAEG, o que eu tenho a levantar é que nós, enquanto uma federação, uma entidade de segundo grau, nós não possuímos competência para fiscalizar esses eventos realizados pelos sindicatos rurais ou com suas eventuais parcerias. Nós sempre trabalhamos, né, desde 2001 e também antes disso, né, eu estou aqui já há alguns anos, sempre em contato com o Washington, nós sempre trabalhamos dentro da premissa de orientar os nossos sindicatos, isso fazemos sempre. De forma direta, nós não promovemos eventos, tá? Agora, toda indicação que nós fazemos aos nossos sindicatos é no sentido de alertar para esses cuidados, principalmente embasado nessa questão da responsabilidade, seja ela solidária, seja ela subsidiária, ou até mesmo fora disso, a nódoa que um evento onde haja um acidente pode trazer para todo mundo, para a sociedade, para a entidade. Sempre trabalhamos desse jeito. Em 2019, depois daquela audiência que nós tivemos em Rio Verde, o Washington organizou uma reunião na AGM, estivemos lá presente, de lá nós saímos com a deliberação de fazer um material em conjunto, só que logo em seguida veio a pandemia, as festas foram suspensas, elas estão retornando agora, né? E eu entendo que é hora de movimentarmos novamente. Por isso é que eu parabenizo o senhor, o Washington e todas as pessoas que aqui estão para voltar a essa discussão novamente, correto? Então, Washington e a todos presentes, eu entendo que nós temos que novamente reunir, deliberar sobre isso, continuar com o material e o nosso papel vai ser sempre nesse sentido, de orientar. E temos que ver, principalmente, as diferenças que tem nesse estado. Por exemplo, eu estou aqui com o doutor Cairo, que é advogado do Sindicato Rural de Rio Verde, e que faz uma festa de uma envergadura, né, fabulosa, uma coisa que mexe com tudo, recebe prêmios. Mas eu tenho também, por exemplo, uma pequena festa no município de Posse, lá no Nordeste goiano, onde a estrutura é totalmente diferente. Mas o nosso papel continua sempre dentro da mesma premissa. Por menor que seja a festa, por
por mais limitada que ela seja, ela só pode ser realizada se cumpridas essas formalidades, sob pena de fazermos uma festa e que, no final, como eu disse anteriormente, não vai ser uma festa, vai trazer problemas para todo mundo, tá? Isso é que eu queria colocar aqui ao senhor, doutor, e a todas as outras pessoas que estão participando, e principalmente o meu colega, doutor Cairo, que é advogado, procurador do Sindicato de Rio Verde. Muito obrigada. Obrigado, doutora Rosirene. Agradeço a participação, agradeço a presença também. O que a doutora explicou com relação à representação, realmente, tá? A gente tem ciência disso, de que a federação não responde pelos sindicatos em si, tá? E existem até alguns movimentos, principalmente nos Estados Unidos, de representatividade adequada, que existem, já vi ações em que eles conseguem cobrar de federações ou de associações não formalizadas obrigações devidas a alguns indivíduos daquele grupo, tá? Mas isso é uma discussão muito avançada, realmente a gente não... Eu acho que a gente nem precisa chegar nisso, né? Porque acho que a gente tem sindicatos suficientes e os sindicatos precisam, além dos municípios também, encampar essas obrigações e essa fiscalização desses contratos de trabalho. O ponto, então, da federação, doutora Rosirene, que eu acho realmente muito importante, e foi o que a senhora mencionou, é a divulgação, tá? É importante que seja divulgado essas obrigações, que a federação emita ofícios, e-mails, memorandos, não sei o nome, que o documento que vocês podem dar a isso, para explicar para os sindicatos que eles têm essas obrigações, tá? Com relação às atividades de rodeio, explicar das consequências do não cumprimento, tá? Porque eu acho que é muito importante bater nessas consequências de que os sindicatos podem ser responsabilizados e às vezes, por mero desconhecimento, como a senhora mencionou, existem sindicatos de vários portes, às vezes, por um desconhecimento, o sindicato deixa uma atividade acontecer e poderia ter fiscalizado aquilo e não fiscalizou, e depois vai ter problemas que podem até trazer impactos econômicos para o próprio sindicato, tá? Então, é importante esse papel da federação de conscientização dos sindicatos e de divulgação. E também um papel político, doutor Rosirene. Caso a senhora tenha acionar os contatos acima, contatos políticos mesmo, realmente, no sentido estrito de que esta situação dos trabalhadores seja visibilizada, que isso tenha uma visibilidade boa. Porque é importante isso ter uma visibilidade adequada para isso também ser tratado com a seriedade que precisa, né? Então, agradeço, doutora Rosirene. Obrigado. Doutor Cairo, pode falar, por favor? Bom dia a todos. Minha colega, doutora Rosirene. Na verdade, o Sindicato Rural realmente promove uma grande festa aqui com o rodeio. Mas desde 2009, a gente já tem um termo de ajuste de conduta assinado com o Ministério Público do Trabalho. Então, a gente segue o termo à risca, além das leis, é lógico, as leis que regulam o rodeio. Então, a gente não tem tido problema com relação a isso, não. Nós sempre ficamos à frente disso aí, para cumprimento integral do termo de ajuste, né? E a gente é promotor. O Sindicato Rural promove. Assim, tem a empresa que traz os peões, os materiais, mas o sindicato é um promotor e responsabiliza-se diretamente aquilo, até por força do termo de ajuste de conduta. Então, era isso que eu queria deixar. A nossa festa desse ano, se a pandemia deixar, vai ocorrer. E a gente já está trabalhando, inclusive, para cumprimento disso, já fazendo cotações aí de seguro de vida, né? Para fazer a melhor festa possível, como disse a doutora Rose. Então é isso. Nós estamos aqui, aguardamos, inclusive, o doutor Washington, né? Que ele vai estar aqui na nossa festa. E a gente pode, eu não sei se a gente pode assinar um acordo coletivo aí, mas eu nem acredito que haja necessidade por conta desse termo de ajuste que a gente já tem. Então, acho que fica bem controlado aqui para nós em Rio Verde.
Tá certo. Obrigado, doutor Cairo. Realmente, a festa de Rio Verde é grande, né? Uma festa muito grande. Inclusive, a festa maior que é de Barretos, e quem não concordar com isso é bairrista, né? Mas eu lembro que tinha disputas quem tinha a melhor festa ou o melhor rodeio, né? Pelo menos diziam que Barretos talvez tivesse a melhor festa, mas o melhor rodeio era o de Rio Verde. Brincadeiras à parte, doutor, manter a diligência, então, tá? O Sindicato Rural de Rio Verde é gigante, então eu sei que tem condições de, de manter essa vigilância, obviamente continuar cumprindo os termos do TAC, cumprir as obrigações, e talvez, espero que eu tenha conseguido trazer algo novo aí, que seria redobrar a fiscalização em cima das entidades promotoras, tá, doutor Caio? É importante verificar o cumprimento das obrigações pelas entidades promotoras também. Muito bem. Senhor Washington, antes de abrir a palavra para o senhor, eu vou só completar, que até o senhor pode também tratar disso. Quando eu perguntei se existia uma convenção coletiva de trabalho, eu perguntei por conta do seguinte: essas obrigações, inclusive, que nem o doutor Caro mencionou, né, obrigações de TAC, obrigações legais, elas podem ser abrangidas, elas podem ser aumentadas por meio de acordo, tá? Os acordos, acordos com as empresas, né? No caso, a gente está falando de convenções mesmo. As convenções coletivas que são feitas entre sindicatos, elas abrangem, elas alargam as obrigações, então, e elas especificam. Então, por exemplo, essa obrigação aí de homologar os pagamentos, de que tem uma homologação de pagamentos dos peões no estabelecimento do sindicato, isso pode ser inserido via convenção coletiva, tá? É o caminho mais simples. Considerando que a entidade possa agora firmar convenções coletivas, por estar com seu registro sindical adequado, é interessante verificar, o senhor Washington ir atrás de cada um desses sindicatos aí dos municípios que proporcionam a atividade de rodeio e tentar firmar convenções coletivas, incluindo essa obrigação. E além de outras, tá? A convenção coletiva pode estipular remuneração mínima, pode estipular outros tipos de benefícios, como cestas básicas, enfim, o céu é o limite para a convenção coletiva, isso depende só da negociação com os sindicatos. Então é isso, tá? Vou abrir a palavra para o senhor. Pode falar, senhor Washington. Não, sim, claro. Primeiramente, cumprimentar o doutor Cairo aí, né? O evento, de fato, é um evento a nível nacional que representa muito bem o nosso estado de Goiás, representa muito bem os rodeios, né? E é espelho para os outros eventos, né? Então, com relação a essa situação, eu torno a falar, né? Que o objetivo maior é dar garantia, a segurança jurídica, tanto para os organizadores de rodeio, que o sindicato é variado, como o doutor Rose falou, de um sindicato para o outro, né? E também as prefeituras, não só falando de sindicato, mas as prefeituras também realizam o evento em conjunto aí com os sindicatos rurais e tudo, né? O que nós estamos falando aqui é de uma garantia jurídica, né, e de um entendimento entre esses organizadores, porque são sempre os mesmos sindicais, né? O que muda às vezes é a gestão, né, do presidente para o outro, relacionado ao tema, né? Então eu torno a colocar a importância, né? A importância de o quê? Desses acordos que são o sindicato nosso não tem esse acesso, esse acordo firmado entre o organizador e essa empresa terceira. Tem que restar pelo quê? Né? Um exemplo, o Sindicato Rural de Rio Verde. Eles contratam a equipe Roseta, ou o campeonato não sei o quê, lá de São Paulo e tudo. O que está acordado entre o Sindicato Rural e esse campeonato? O que ficou acordado? Quem que vai pagar quem que é responsável pelo quê? Qual é a premiação? Nós nunca entramos nesse mérito de estabelecer piso mínimo com relação à premiação, porque eu acredito que isso aí tem parte da categoria, né? Então nós nunca colocamos assim que valor X a respeito de premiação, né? Mas pelo menos as garantias, né? A questão do quê? Do contrato por escrito, né? O seguro de vida. E aí nós sabemos de um problema, porque não tem seguro de vida que cobre todas, a lei fala que cobre todas as despesas médicas hospitalares do peão de rodeio. Então, nós criamos um produto ainda, né? Nós que criamos, o sindicato criou um produto que é um DMH, porque não tinha seguro no mercado que vendia seguro para o peão de rodeio com DMH. O custo do seguro de rodeio, do peão de rodeio, é R$11. Nós conseguimos um seguro com DMH para atender as exigências aí
dos organizadores de rodeio. Mas, mesmo assim, é um problema, porque esse peão, quando ele acidenta no rodeio, né, ele é encaminhado para um hospital público, acaba o evento, é a pergunta, quem é responsável por ele? Quem que vai dar esse tipo de assistência para ele? É que nem o senhor está falando aí, nos acordos e tudo, né? Nós tivemos uma fatalidade aí no rodeio de Rio Verde mesmo aí, que nós acompanhamos, né? Um processo aí, não só em Rio Verde, como em Jataí também, foi um problema que nós tivemos aí, é justamente essa questão de assistir, de acompanhamento. E esse peão, ele não tem o contrato. Então, quando ele chega até nós, ele nem sabe por quem ele foi contratado. Ele fala que ele estava no rodeio, que ele foi com uns boi. Ele chega lá com um dono de tropeiro, a convite, e às vezes ele nem conhece o presidente do sindicato, quem é o presidente do sindicato rural, que é o cara que está fazendo a festa, que é o responsável por ele, né? Via de regra, né? Então, essas questões, o doutor Caio, que é importante dentro do sindicato, dentro das prefeituras, né? A prefeitura é mais fácil, que a prefeitura pode estabelecer o quê? Um alvará, dentro do alvará, colocar isso dentro do alvará de funcionamento. Quer realizar o rodeio? Quer. Não, só está sem cumprir essa obrigação aqui. Quem vai pagar o peão? Qual é a premiação? Nós temos outros casos também, que eu quero elencar aqui, é que muitas festas de rodeio, empresas de rodeio, colocam a premiação, não colocam a premiação no cartaz, não divulgam a premiação. Pode ver que todos os cartazes de rodeio não têm premiação, né? E fala que vai dar uma premiação e no final dá outra para o peão, né? E não tem contrato, não tem nada. Ou seja, não tem nenhuma transparência, nenhum compromisso, na verdade, com relação a esse profissional. Coloco somente a fachada lá dos cantores, né? E pronto. E aí realiza-se o rodeio, coloca festa de peão e tudo. Então, aí às vezes, o sindicato, que somos nós nem sabemos como que está a situação lá desse rodeio. Por isso que a gente defende aqui a homologação desse acordo entre as prefeituras e essas empresas terceiras em algum órgão, né? Ou pode ser no sindicato, beleza, o que o sindicato vai fazer? Homologando um acordo dentro do sindicato, nós vamos fazer, a responsabilidade é de fulano, então nós vamos conversar com fulano, né? O objetivo do sindicato aqui não é, de maneira nenhuma, atrapalhar, de fato, os rodeios, mas sim garantir a segurança desse trabalhador, desse peão, prestador de serviço, né? Que é oriundo de trabalhador rural. A gente está discutindo em Brasília, lá, juntamente com o deputado federal Zé Mário, sobre essas questões do peão de rodeio, tentando incluir essa categoria dentro do sistema AES, para que possa ser qualificado, né? E pode ser ministrado cursos dentro dos sindicatos rurais de cada município, para que ele possa entender quais são os seus direitos dentro do rodeio, todas essas questões. Ok? Um abraço a todos, e é isso aí. Então, queria contar mais uma vez, eu sei que a doutora Rose já externou nosso apoio aí, tem nos ajudado bastante, muito, muito mesmo, nós temos muito a agradecer, mas também a dificuldade com as prefeituras, porque tem, às vezes, um viés político aí, e o doutor Márcio, aí, acho que deve ser procurador de um município, às vezes ele pode falar com propriedade a respeito como que funciona essa questão dessa viabilidade, dessa possibilidade de ser trabalhado isso de forma coletiva, junto aos municípios, nos alvarás aí, colocando essas questões aí, que garanta a segurança jurídica tanto para o organizador, quem está pagando a festa, quanto para o peão de rodeio, né? Falando dos contratos, dos recolhimentos, das premiações, quem que é responsável por isso? Porque o dinheiro foi passado. A gente tem uma situação em mente, vou falar assim, o dinheiro é passado. Eu sei que a prefeitura repassa o dinheiro do direito trabalhista do peão. Eu sei que o sindicato rural paga o direito do peão, mas cadê esse recurso? Onde está esse dinheiro? Porque, às vezes, no bolso do peão não chega, e quando, às vezes, ele precisa de ser atendido, às vezes, do complemento previdenciário lá, ele não foi sequer ter esse recolhimento previdenciário lá para ele ser encostado pelo SUS ou procurar seus direitos do que lhe é devido. Ok? Obrigado e Deus abençoe a todos. Estava mudo. Bom, com relação a essa questão da homologação dos pagamentos, senhor Washington, como eu até expliquei, o caminho mais simples, até para o município e para o sindicato, é que já tenha uma convenção coletiva de trabalho prevendo esse tipo de pagamento, que ele seja feito em algum
em algum lugar ou sob a supervisão de alguém, né? Que nem o senhor falou, não precisa ser no sindicato, mas desde que tenha alguém olhando que realmente aquele pagamento foi feito, né? Mas além disso, tá? Apesar de caso o senhor não consiga, a gente sabe que tem muitas dificuldades em conseguir convenções coletivas, é importante que os municípios, especialmente os municípios que tenham tido problemas recentemente com esse tipo de entidades promotoras, que eles, com base mesmo na questão que eu mencionei da precarização do trabalho e da garantia da dignidade do trabalhador, cobrem isso, tá? É possível que seja estabelecido um lugar que o município exija que esse pagamento seja feito e que seja mostrado, seja apresentado para algum fiscal do município. Até porque, qual é o fundamento disso? Que a lei 6.019 exige que a liberação, perdão, a lei de 2002, né, dos peões, exige que os eventos sejam liberados pelos municípios desde que cumpridas todas as normas legais. Tá? Então, acho que tem espaço aí na legislação para o município exigir que esse pagamento aos peões seja comprovado. Tá? Isso é importante. Viu, seu Washington? Acho que pode começar a conversar isso com os municípios, que com base na lei de 2002, eles podem, sim, e devem, na verdade, exigir que esses pagamentos sejam comprovados antes do encerramento, né? Após o encerramento do evento, enfim, em qualquer momento em qualquer momento adequado, mas esses pagamentos terão que ser comprovados perante o município. E isso além de uma possível inserção dessa obrigação numa convenção coletiva de trabalho. Com relação aos municípios, só reforçando mesmo isso de que o município pode e deve, então, atuar dentro do que a lei permite, né? A gente já viu aí uma opção para o município com relação aos pagamentos. Com relação a legislar sobre direito de trabalho, o município não pode, porque isso é uma competência legislativa da União, mas o município pode e deve também fiscalizar o evento com relação às condições sanitárias e com relação ao alvarás de funcionamento, o corpo de bombeiros, isso tudo é atribuição municipal. E aí o município pode e deve exigir isso, né? Então tem bastante espaço de atuação para o município para cobrar das empresas, além, obviamente, de verificar a idoneidade, a capacidade econômica das empresas, das entidades promotoras, né? Como a gente viu aqui, pode acabar acarretando uma responsabilidade para o município do pagamento das verbas. Certo? Doutora Rosirene, pode falar. Rapidinho, doutor. Em várias colocações que o Washington fez, ele citou o nome Zé Mário. Eu não sei se é do conhecimento do senhor, mas eu vejo que é a oportunidade de eu colocar, que José Mário Schreiner é o presidente da FAEG e parlamentar. Então, quer dizer, quando o senhor falou do viés político, nós temos essa preocupação também, e essa é uma bandeira que ele levanta no parlamento, tanto que várias vezes isso já foi discutido com Washington, e é por isso que ele cita tanto o nome dele, correto? Ótimo, obrigado, doutor Rosirene. Realmente é importante, tá? Como eu até mencionei, é importante a articulação política para dar visibilidade para essa questão também. Doutor Mauro Henrique, quiser falar alguma coisa, tem algum evento de rodeio programado para Catalão esse ano? Como está a situação? Bom dia a todos. Doutor Rodrigo, nós temos uma festa aqui da pecuária, né? E eu quero deixar registrado aqui que o município de Catalão está ciente de todas as responsabilidades que tem, e ele está disponível a colaborar com todas essas questões, sejam elas de ordem jurídica e até de alinhamento com o sindicato rural e essas empresas terceirizadas, no sentido de regulamentar, de executar e fiscalizar todas essas atividades aí relativos ao rodeio. Nós sabemos que nós temos a festa pecuária aqui, salvo engano, em julho, né? Então, assim, nós estamos abertos a discutir, principalmente com o presidente aqui do sindicato. Eu acredito até que eles estejam participando, né, dessa reunião aqui. Enfim, vou deixar registrado mesmo que estamos abertos aí a colaborar. Ótimo. Obrigado, doutor Mário. Então, contato do senhor Washington, não sei se o senhor já tinha antes, mas ele vai constar com essa data de audiência também. O senhor Washington tem contato do doutor Mário agora? Olhando todas as informações aqui, doutor, nos repassando, né?
estar registrando aqui. Perfeito. Se possível deixar todos esses contatos aí, eu agradeço. Sim, isso vai ficar constando a ata de audiência, tá? Por isso que eu pedi também para todos qualificarem, porque um dos objetivos também, obviamente, é promover a troca de contatos. Pois não. E o senhor Renato está pelo município de Aporé, é isso? Doutor Renato? Bom dia, tudo bem? Bom Não, dia. o meu nome é César, eu sou o assessor da prefeitura, o doutor Renato teve um compromisso aí, não teve como aguardar, mas é município de Aporé, sim. Ah, perfeito. Se eu quiser escrever os dados do senhor no chat, ou pode até anotar, Leidiane, Tá, depois, eu vou escrever sim. por favor, para a gente registrar na ata também a sua participação. Uhum. Ok. Certo. Então, muito obrigado. Eu vou encerrando, então. A gente tem essa situação aí. Acho que isso foi muito válido. Eu só lamento que não tenha tido uma participação de entidades promotoras e de sindicatos de municípios menores, porque a gente sabe que o gargalo realmente são esses municípios menores. Mas aí eu conto, então, com todos vocês para divulgar essas questões, principalmente as questões jurídicas, as repercussões. Acho que a gente tem que bater muito nas repercussões, principalmente para a conscientização. E estamos à disposição também para qualquer necessidade, para qualquer avanço. E então encerro por aqui agora. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos e de todas. Obrigado, Vitor. Obrigado, Leidiane, pela condução. A senhora Washington, pode falar? Eu quero só reforçar aqui, doutor Rodrigo, que foram encaminhados aí para todos os organizadores de rodeio, todas as companhias de rodeio, né? E muitas prefeituras a gente encaminhou, né? Só para deixar reforçado mesmo, que não houve parte do interesse dessas empresas terceiras na participação aqui, para deixar claro aqui, né? E outra questão é se esse vídeo aqui pode ser disponibilizado, essa audiência, né, para que possa ficar guardado aqui para nós termos a doutora Rose, para os demais aí, como que a gente faz para obter a gravação. Sim, tá. A audiência vai ficar gravada. Ela foi gravada no procedimento. Eu não sei como é o acesso para usuários externos, mas aí vocês podem certificar na secretaria da PTM. E é permitida a divulgação, sim, tá? Desde que informada a ocasião, que ele ocorreu no dia 7 de abril de 2022, no âmbito de uma videoconferência com o Ministério Público do Trabalho em Lusiânia. E sempre que ele for divulgado também, a gente pede que seja informado para a gente na PTM. Perfeito? Senhor Washington, e o senhor falou... O que o senhor falou antes mesmo? Qual foi o primeiro assunto? O primeiro assunto é que eu queria deixar só claro que nós tá, lembrei, desculpa, de ter convocado, é todas as isso. empresas Isso é muito importante, terceiras, tá? né? O senhor, eu lembro que eu pedi para o senhor, isso, eu pedi para o senhor enviou essas notificações e nós também enviamos notificações, tá? Então, realmente, a gente tinha o intuito de conscientizar e de mostrar previamente o que pode ser feito, até tendo em vista o início da temporada de rodeios agora, mas, então, isso, apesar dessa conduta aí, desse intuito de conscientização, a gente tem que cobrar também, tá? Então, o sindicato tem o dever legal de cobrar, de ingressar com ações para pleitear direitos individuais homogêneos, direitos individuais heterogêneos também e direitos coletivos da categoria. Os próprios peões também podem ingressar individualmente com ações e o Ministério Público do Trabalho pode realizar investigações e ingressar com ação, tá? E não vai ser, obviamente, nenhuma surpresa para os municípios, porque a gente tentou explicar com alguma antecedência para as entidades promotoras, para os sindicatos e para os municípios, porque nós explicamos aqui com alguma antecedência quais são os parâmetros legais que a gente entende necessários na atividade de peão de rodeio. Perfeito? Ok. Então, obrigado novamente. Eu vou encerrando aqui. Pode encerrar a gravação, Vitor. Muito obrigado a todos e a todas. Tenham um bom dia. Ok, obrigado. Deus abençoe a todos. Bom dia. César. Oi. O senhor está ouvindo? Tô sim.